Então, gente, vamos abordar agora sobre o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, com um recorte específico da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como a gente falou, baixem essa declaração, estudem em casa os 30 dispositivos, porque há uma chance enorme de eles serem cobrados na sua prova do 16º exame, beleza? Então essa é uma questão, lógico, não caiu ainda na prova da FGV esse assunto, então não tem questões que a gente possa resolver. Eu peguei aqui uma questão de PM do Tocantins de 2013, uma questão recente. Ela diz o seguinte: marque a alternativa que não está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Antes de a gente ir para os itens, é importante a gente fazer alguns destaques com relação ao conteúdo geral da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, esse documento internacional, ele foi um divisor d'água na história dos direitos humanos, na história da humanidade. Por quê? Ele surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, em 10 de dezembro de 1948, quando a humanidade se deparou com as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, o genocídio cometido contra os judeus, não só contra os judeus, né, mas a perseguição liderada pelos nazifascistas, né, que tinham um preconceito muito grande contra qualquer pessoa que não era ariana pura, como dizia Hitler, né, e também após o episódio das 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, em que a população, a comunidade internacional se deparou com a possibilidade de autodestruição. Então, a partir desse grande momento dessa morte em massa de milhões de pessoas, o mundo, os diversos países decidiram criar um novo organismo internacional. Em 1945, criaram a Carta da ONU e essa organização nova, a Organização das Nações Unidas, que substituiu a Liga das Nações. Essa organização, a ONU, ela precisava de um documento que trouxesse os princípios gerais de direitos humanos, que conseguisse normatizar, parametrizar uma convivência pacífica entre os diversos países do nosso planeta Terra. Então foi criada essa Declaração Universal em 10 de dezembro de 1948. Essa declaração, ela formalmente, tecnicamente falando, ela não vincula os estados signatários, porque ela adveio de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. E uma resolução, uma declaração universal, uma declaração de direitos, ela não tem uma força jurídica vinculante de obrigar os estados a cumprirem com seus dispositivos. Mas cuidado, porque isso é inclusive objeto de prova, esse questionamento. Materialmente falando, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela obriga, ela vincula sim os estados signatários. Inclusive países que não foram signatários da declaração estão submetidos aos seus princípios. Ou seja, materialmente falando, um estado que descumprir essa declaração universal, que violar princípios que estão inscritos nesse documento internacional, esse estado pode sofrer sanções internacionais até o ponto de sofrer intervenção internacional da ONU, ok? Então, cuidado com isso. Tecnicamente, formalmente falando, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não vincula, mas materialmente ela vincula sim, porque ela se tornou um princípio geral do direito internacional público. Ela se tornou essa carta de princípio internacional que trouxe grande influência, inclusive em diversos setores dos estados. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo utilizaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos para as suas decisões. Então,
Constituição Federal de 88 foi inspirada no artigo 5º, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há diversas decisões do STF, STJ, emanando, justificando, fundamentando sua decisão com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E há condutas do Executivo, atos administrativos do Executivo que tomam como fundamento a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso só legitima a sua força jurídica vinculante, ok? Materialmente falando, tá bom? Feito essa análise geral, também é importante destacar nessa análise geral que, pela primeira vez, ela trouxe a ideia da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe esse princípio da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, que no nosso curso completo a gente aborda qual a diferenciação desses princípios, ok? Mas vamos voltar aqui para a questão. Então ele diz, marca a alternativa que não está de acordo com a declaração. Para você responder, você precisaria ler os dispositivos da Declaração Universal para responder. E é isso que eu acho que vai ser cobrado na sua prova, tá bom? Mas utilizem também o bom senso, tá? Utilizem o bom senso para resolver essas questões, porque vai lhe ajudar. Então, vamos ver as questões e fazer alguns comentários. Letra A. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitações razoáveis das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Isso está correto ou não? Gente, percebam que ele quer o errado. Então, ó, circula, bota uma setinha, faz um asterisco, destaque isso aí, ele quer o errado. Letra A está correta, gente. Está lá no artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há um similar na nossa Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13, né, que traz essa limitação das horas da jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho com 8 horas diárias e 44 horas semanais, né? Também o artigo 7º traz o direito a férias também, 13º, né? Então, a nossa Constituição se inspirou na Declaração Universal, né? Só para a gente ver, está lá no artigo 14 e na nossa Constituição está lá no artigo 7º, ok? Letra B de bola. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Gente, está correto ou não? Correto, está lá no artigo 15. No artigo 12 da nossa Constituição, artigo 12 da nossa Constituição Federal, há também a regulamentação a previsão, né, desse direito à nacionalidade, que é importantíssimo, gente. Sem a nacionalidade, a pessoa não fica juridicamente vinculada a um estado, a um país. Ela se torna apátrida. Tem até um filme, né, O Terminal, que fala dessa situação, né, do cara que morava num país da União Soviética, e aí com a queda do Muro de Berlim e o final da Guerra Fria, esse país dele deixa de existir, e aí ele estava numa viagem para os Estados Unidos, chega no aeroporto e o país dele deixou de existir. Então ele fica naquele dilema, ele se torna uma apátrida, porque o país, os Estados Unidos não pode nem devolver ele, porque não existe mais o país, nem pode botar ele para dentro, porque ele não tem um país de origem, né? Então, perceba que o direito à nacionalidade obsta todo o exercício de todos os outros direitos, principalmente o direito à liberdade, ok? Então, direito à nacionalidade é um direito fundamental, um direito humano básico para as pessoas exercerem até os outros direitos, ok? Então, correto, está no artigo 15 da Declaração e da nossa Constituição Federal está lá no artigo 12. Letra C. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. E aí, gente?
Está correto, está lá no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e tem um correspondente no artigo 5º da nossa Constituição, né, caput. Então está correta. A gente destaca aqui a diferença entre a igualdade formal e material. A igualdade formal é aquela igualdade prevista na lei, né, que diz que todos são iguais perante a lei. A igualdade material é a igualdade em que você trata os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente na medida da sua diferença. Porque não dá para você tratar de forma igual uma pessoa que não tem deficiência com uma pessoa que tem deficiência. É por isso que existem as vagas exclusivas para a pessoa com deficiência. É por isso que existe um auxílio do PPC, né, que se chama o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência que não tem condições de se sustentar. Então, tem que ser tratado a pessoa diferente, de forma diferente, na medida da sua diferença, para não haver uma desigualdade, ok? Então, é por isso que se tem cotas para as mulheres nos partidos políticos, porque a gente tem uma quantidade mínima de mulheres na política, entre outras medidas e ações afirmativas, ok? Então, letra C, correta. Letra D. Toda pessoa vítima de perseguição tem direito de procurar e gozar de asilo em outros países. Este direito pode ser invocado mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Isso está errado, gente. É a questão que a gente marca, o artigo 14. O artigo 14, ele diz que esse direito do refúgio, né, do asilo, ele não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos princípios das Nações Unidas. É lógico, né, gente? Uma pessoa que cometeu um crime comum, ela não pode fugir do país para não ser presa e buscar asilo em outro país com uma justificativa de perseguição. Não pode. A pessoa que cometeu um crime, ela tem que ser punida de acordo com a lei daquele país, ok? Então, é por isso que o artigo 14 ele diz, ó, você tem um direito ao refúgio, ao asilo, mas você não tem o direito de buscar o refúgio ou asilo quando você cometeu um crime comum. O caso do Edward Snowden é um caso emblemático. Para os Estados Unidos, o Edward Snowden, ele cometeu um crime de direito comum, que, segundo a lei dele, fazer aquelas revelações é contra o país, a nação, enfim. Ele cometeu um crime de vazamento de informação, que é um crime comum, não é um crime político. Então, para os Estados Unidos, aquilo ali não era uma perseguição política. A Rússia concedeu o asilo, né? Mas ele, inclusive, solicitou asilo ao Brasil, o Brasil não concedeu, ok? Então, a resposta errada é a letra D, é a resposta que a gente marca. Então, a gente traz aqui uma diferença entre refúgio e asilo, que está aí na sua tela. Joga aí, Homero. Então, o refúgio é quando... e o asilo, eles têm uma similaridade. Qual é a similaridade? Você foge do seu país de origem porque você está sofrendo alguma perseguição de direitos humanos por motivo de raça, por motivo da religião, por motivo da nacionalidade, da orientação sexual. Tem países na África, por exemplo, que condenam à morte a pessoa que se declara homossexual, né? Então, se você foge desse país... por essas perseguições, você pode buscar asilo ou refúgio. Qual a diferença? Quando há um grupo grande, a gente considera isso refúgio, ok? Quando ele é ofertado coletivamente. Quando é individual, é o asilo. Também uma diferença de quem tem a atribuição para analisar. O CONARE é que tem a atribuição, a competência para analisar o pedido de refúgio, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, que é regulamentado pela Lei 9474 de 97, ok?
Já o asilo, quem tem a competência para analisar é o ministro da Justiça, ok? Essa é uma diferença importante para vocês levarem para a sua prova, tá bom? Então, no próximo bloco a gente continua.